A cultura dos fãs forjou a internet que a gente conhece hoje. Antes que a maioria das pessoas usassem as redes para qualquer coisa, os fãs já a usavam para praticamente tudo. Dá para pensar que existia um tempo em que a cultura, sobretudo a cultura jovem, era orientada por subculturas. Hoje, a intensidade e o senso de pertencimento que definiam o movimento punk ou tribos urbanas como skatistas ou clubbers parecem mais perceptíveis na organização social que acontece entre, por exemplo, os fãs da Beyoncé, ou dos heróis da Marvel, ou pelos aficionados do Minecraft. As buscas sobre tênis, o esporte, duplicaram depois do lançamento do filme Rivais ou Challengers. Em 2024, a Kamala Harris e a Luda Magalu se intitularam Brat, surfando nessa onda do verão da cantora Charli XCX. Os galãs coreanos dos doramas vêm agradando mais do que muitos bonitões das novelas brasileiras. Todos esses exemplos revelam como nos últimos anos a mentalidade de adoração e a lógica de culto transformaram radicalmente o entretenimento, as relações online, o engajamento político e, claro, o consumo. A gente está falando de uma era dos fandoms, uma espécie de neofeudalismo tecnológico em que boa parte do poder está concentrada nos reinos dos fãs. Swifties, fiéis, Little Monsters, Vitalovers, torcida tricolor, Potterheads, Lauzeiros. Do esporte à música pop, dos games ao audiovisual, a lógica dos fandoms é cada vez mais dominante na cultura contemporânea. Tanto é que muitas das suas gírias se tornaram o vocabulário das mídias sociais. Spin-offs, admins, haters, spoilers e outros termos desse universo foram incorporados pela cultura de massa. E suas formas de engajamento passaram a fomentar a criatividade e inspirar diferentes manifestações de afeto nas redes, do amor ao ódio, sem falar nas piadas internas que sustentam nossas coleções de stickers. A pergunta que a gente se faz é: quais são os impactos dessa idolatria? Em um tempo em que diferentes instituições mais tradicionais vão perdendo a relevância, parece que o entretenimento e o marketing criaram uma aliança muito poderosa para tentar preencher os nossos buracos existenciais. Mas o que essa identificação tão maciça com figuras públicas, grupos ou objetos culturais produz na nossa vinculação? Ou mesmo na nossa capacidade de lidar com a diferença e com a frustração? Muita gente parece tão tomada pelos afetos e até por um sentimento de posse em relação aos seus objetos ídolo que fica difícil saber quem é fã e quem é hater. Oi, eu sou o Lucas Lidke. E eu sou o André Alves. Esse é o Vibes em Análise, um podcast em que a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo. O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores e as nossas análises estão no perfil @floatvibes. A gente tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack e se você quiser ajudar a manter esse podcast no ar e trocar referências no nosso grupo, pode se tornar membro através da plataforma Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio. Então vamos nessa. Lucas, como é a sua relação com a sua fanbase? Olha, André, eu achei que o combinado era você me perguntar de que fandom que eu faço parte, né? Mas vamos lá. Você deve concordar comigo que é muito legal quando pessoas que a gente não conhece vêm falar com a gente sobre o nosso trabalho público, demonstrar algum tipo de apreciação. E eu acho interessante que nesse tempo em que tem tanta gente aparecendo e falando tanta coisa, criadores de conteúdo, sendo influenciadores em alguma medida, é curioso a gente pensar sobre como todo mundo com mais ou menos fama tem alguma base de seguidores, de pessoas que te seguem e te admiram por algum motivo que você pode nem entender muito bem qual que é. E isso é o que a gente pode chamar de uma relação parasocial. Esse é um termo dos sociólogos Donald Horton e Richard Wall. E o que isso significa? Primeiro, que é uma relação unilateral. Você sabe muito do outro e o outro não sabe nada de você. E segundo, que você não sabe mesmo, você acha que sabe. A gente nunca conhece o outro na sua totalidade, mesmo numa relação íntima. Então imagine uma relação parasocial. Nesse caso, é um imaginário ainda mais saturado. A gente pega um pedaço, toma ele pelo todo, o que pode ser meio delirante e até perigoso, mas também muito excitante, muito fascinante. Eu fiquei pensando até como isso remete um pouco ao conceito de transferência na psicanálise, sabe? Porque existe uma simetria nessa dupla do quanto se fala e se sabe um do outro na relação analista e analisando. E aí é um prato cheio pro analisando para fazer as suas projeções. E a gente trabalha em cima disso na análise, em cima dessas projeções.
Interessante esse ângulo, porque numa análise, essa assimetria está a favor da vinculação e de uma possibilidade de conseguir elaborar algumas coisas em relação. Mas quando a gente fala dos fãs, essa assimetria entre o objeto ídolo e a horda de adoradores está a serviço de outras coisas, que não é necessariamente uma relação. Muitas vezes está muito mais a favor do engajamento, da adoração, do consumo. E aí complica, né? Porque para isso funcionar, a gente precisa que exista essa crença na relação parasocial que você está falando. Então é uma não relação que precisa parecer uma relação, mas ela tem interesses que não são necessariamente relacionais por trás. Faz sentido? Sim, mas para explicar um pouco melhor aqui, vamos contextualizar o que é esse tema que a gente vai abordar nesse episódio. Esse episódio de hoje é especial porque ele é baseado em uma pesquisa bem interessante que a gente fez em parceria com a agência Monks. Isso através do nosso Instituto Float Vibes, que faz estudos culturais e comportamentais. Juntos, a gente realizou várias metodologias de pesquisa, qualitativas e quantitativas, para chegar na primeira grande pesquisa sobre o universo dos fandoms no Brasil. Uma prévia desse relatório está disponível para acesso gratuito e o link para o site está aqui na descrição do episódio. Vale a gente deixar bem claro que o que a gente vai fazer nesse episódio é só um sobrevoo sobre o tema. Porque a verdade é que dava pra gente fazer uma temporada inteira e até um podcast só dedicado a fandoms. Por exemplo, tem toda uma análise sócio-histórica sobre a relação dos fãs com seus objetos de devoção e como isso evoluiu ao longo do tempo. E como essas mudanças foram gerando transformações na mídia, na cultura de massa, no mercado. Claro, porque pra gente entender o presente, tem que investigar o surgimento dos fandoms e como é que a evolução se deu ao longo do tempo. Mas enfim, nesse link que o Lucas está mencionando, tem muitas outras análises para a gente se aprofundar nesse estudo. E aí, só para ficar todo mundo na mesma página, antes de mais nada, o que é fandom? Fandom é todo o universo relacionado aos fãs de um determinado ídolo ou objeto cultural. Fandom é uma aglutinação entre as palavras fan e kingdom, ou seja, um reino de fãs. Ou de fanáticos. E que se torna uma espécie de família escolhida. Um mundo paralelo com suas próprias regras e leis, ou seja, cada fandom é de fato como um reino. Bom, daí a gente foi escutar pessoas com perfis muito diferentes, histórias muito engraçadas, outras mais emocionantes, hordas de absurdos. Mas talvez o que vale muito a pena a gente pontuar desde o início é que esse é um campo complexo. Tem muitas reviravoltas, circuitos afetivos, sentimentos conflitantes. Como descreveu a Hannah Ewens, que escreveu um livro bem interessante chamado Fangirls. O fandom é ao mesmo tempo uma jornada de autoconhecimento e um canal para conexão e camaradagem. Ser fã é gritar sozinho, junto. E aí, para a gente mergulhar no assunto, Lucas, eu queria dar uma celebrada, porque faz muito tempo que a gente não faz um episódio em que a gente honra tanto o nosso lado de pesquisadores dos estudos da cultura. Especialmente numa visão bem orientada pelo Raymond Williams sobre cultura material, ou seja, como os objetos culturais de qualquer época e a relação que a gente tem com esses objetos refletem os valores dominantes de uma sociedade. Aliás, a gente vai deixar alguns links no Substack e no Apoia-se com algumas referências sobre materialismo cultural. Um dos conceitos básicos, Lucas, para a gente pensar nessa história de fandoms, fãs e etc., é a identificação. Uma ideia que a gente já trouxe em alguns episódios do Vibes em Análise. Mas vamos lá. O conceito de identificação projetiva, desenhado pela Melanie Klein lá em 46, no Notas sobre alguns mecanismos esquizoides, um dos trabalhos mais importantes dela, e talvez dá para dizer que da psicanálise como um todo, é onde ela nos ensina que a identificação projetiva é um mecanismo defensivo em relação às angústias. A gente expulsa partes do self para dentro do objeto, e isso enfraquece o ego. Gera inclusive uma confusão, uma indiscriminação entre sujeito e objeto. Se o que a gente bota para fora são as partes consideradas, aspas, más, a relação com o objeto tende a ser bastante persecutória. Se forem as partes boas, também entre aspas, pode rolar uma introjeção do objeto e um elo até bem amoroso. Mas pode também ser uma identificação excessiva demais, fazendo com que o ego de novo fique fraco. E aí a gente tem uma relação de muita dependência. Aqui a gente tem uma chave bem importante para entender por que muitas vezes os fãs são levados ou manipuláveis demais e até mesmo agressivos e violentos. Esses são os perigos de uma identificação maciça. Porque sempre que a gente se vê numa posição de amor intenso demais por um objeto,
seja uma pessoa ou artista, uma série, um game. Essa indiscriminação entre sujeito e objeto nos confunde um pouco. Nos deixa misturado demais com esse objeto ídolo. Por isso que os fãs fazem coisas meio chocantes. Ou até a gente se imagina fazendo loucuras. Tipo acampar na frente de um estádio, assistir o mesmo filme 10, 15 vezes, fazer dívida no cartão de crédito para comprar alguma coisa relacionada a esse objeto ídolo, e até esquecer um aniversário de casamento para assistir um jogo de futebol. Tem um empuxo à loucura em toda a relação que nos coloca nessa posição de fã. Tem algo de si que você só consegue resgatar ou mesmo exercer através desse objeto externo. Um objeto que está distante, mas que parece ser um pedaço seu circulando pelo mundo. E aí vale sempre a gente lembrar que as identificações projetivas são um modo predominante de funcionamento do nosso núcleo psicótico, que apaga bastante as fronteiras entre nós, os objetos, o ambiente. Mas também dá pra gente pensar num certo grau de normalidade da identificação. Você quer dizer que existe então fã psicótico e fã normal? Porque normalidade também é um conceito meio problemático, né? Mas dá pra gente pensar num elo minimamente saudável, como um elo de ligação e comunicação que ajudam o sujeito a internalizar de volta as angústias e as partes de si que foram expulsas. A gente escutou muitos exemplos disso nesse trabalho. Por exemplo, o entrevistado que escuta uma música da Marília Mendonça ou da Taylor Swift e, aos prantos, se dá conta dos erros e deslizes que cometeu numa relação amorosa. E consegue sentir tudo isso junto com outros fãs, como numa experiência emocional de contenção das suas próprias angústias. E aí, parafraseando um pouco o Bion, a identificação projetiva possibilita investigar seus próprios sentimentos o suficiente para contê-los. E um outro tema trabalhado pela Melanie Klein é a idealização excessiva, que vem lá dos textos de Inveja e Gratidão. Simplificando bastante, ela fala de como a gente muitas vezes só vai integrar o objeto bom enquanto o objeto mal vai sendo colocado cada vez mais para fora. E daí, quanto mais perfeitinho é esse objeto bom, mais a gente se sente perseguido pelo objeto mal. E mais difícil vai ficar de a gente entender que não existe essa simplificação radical de bom e mal, porque os objetos, e as pessoas, e os objetos culturais são ambivalentes. E o bem e o mal convivem dentro de todos nós. Agora, se a gente pensa assim, torcidas de futebol, como são geralmente tão enganchadas nessa arapuca da idealização excessiva. Tem muita gente que acha que seu time do coração é perfeito, maravilhoso, um objeto bom muito cintilante e o outro rival está cheio de defeitos e quer nos destruir, e isso nos leva muitas vezes à violência, como se não desse para tolerar, ou mesmo isso que aconteceu esses dias de um homem que botou fogo em uma poltrona de cinema na cidade de Mauá, em São Paulo, em protesto pela Lady Gaga não ter visitado o Brasil para lançar o filme Coringa 2. E aí, quando perguntaram para ele, ele disse que da próxima vez vai botar fogo na sala inteira para ver se consegue chamar ainda mais a atenção dela. Fazendo uma análise bem selvagem, esse episódio tem aí uma idealização excessiva e um sujeito que sofre de uma confusão entre o self e o objeto. O ego vai ficando bem enfraquecido e essa pessoa que é tão idealizada, a cantora, atriz Lady Gaga, passa a ser percebida como uma perseguidora, como se o fã entrasse em um curto-circuito de inveja e gratidão e convocasse a destrutividade para se vingar do objeto. E aí, puxando para o Lacan, a gente pode falar do amódio, aquele conceito tão interessante que é um recurso para se pensar muito nisso, de como a ausência de um objeto amado provoca uma suplantação do amor e convoca um ódio que pode ser muito destrutivo. Você foi falando, Lucas, e eu lembrei daquele dado da parte quantitativa do estudo que nos mostrou que 40% dos fãs brasileiros não imaginam a sua vida sem acompanhar os seus ídolos ou algo que eles admiram. Ou seja, a gente tem muita implicação e provavelmente muita idealização em jogo. Porque pensa, uma série, um filme, um game, um time de futebol ou um esportista muito admirado, um ídolo da música, são muito legais, são objetos muito importantes. Mas não conseguir imaginar a sua vida sem esse objeto, estamos indo longe. Estamos indo bem longe, mas estamos só começando. Então vamos lá, vamos abrir a parte inicial do estudo, que é o mapeamento de significados. A gente está falando aqui dos códigos que estão sendo ativados nas pessoas, nesses fãs, quando fazem parte de um grupo dedicado a um certo objeto ídolo. Os 5 significados que a gente descobriu são paixão, identidade, comunidade, conteúdo e consumo.
Sobre paixão, a gente pode pensar em como ser fã de alguém ou alguma coisa é, antes de qualquer coisa, um tipo de hiperfoco. Tem um envolvimento tão grande com esse objeto ou com esse comportamento que é como se o mundo externo desaparecesse ou perdesse a importância. Esse caráter mais obsessivo ele se manifesta com algumas loucuras que esses fãs estão dispostos a fazer em nome da sua paixão. E a paixão, como a gente sabe, é esse flerte com perder a noção da realidade, burlar alguns limites, ter esse fusionamento meio imaginário de supostamente conseguir preencher tudo aquilo que faltava em mim, na vida, no mundo, a partir dessa paixão. Ou seja, existe uma expectativa de plenitude nessa ligação do fã com o seu objeto ídolo. E o que não faltam são esses exemplos de devoção extrema, de fazer tatuagem no rosto com o título de um álbum até o torcedor do Corinthians que registrou o filho com o nome Corinthienzo. Corinthienzo. A paixão é esse estado febril que nos coloca para muito além dos limites da razão. Mas o segundo ponto é que muita gente nos contou como fazer parte desses grupos dedicados aos objetos ídolo também é uma forma de cultivar um senso de identidade. Os universos ficcionais, os artistas famosos ou mesmo os esportes vão promovendo uma expansão do universo de ideais, para muito além de família, igreja, escola, trabalho. O fandom é um lugar de autoafirmação e até de subjetivação. Ser fã de uma série ou mesmo a skin que alguém escolhe para um jogo ou game acabam funcionando como um sumário de si, indicando para outras pessoas quais são os valores, os gostos, o estilo desse sujeito. Evolui até para um lugar de marcador identitário, porque a gente vai ver os perfis de redes sociais de muitas dessas pessoas apresentando o objeto ídolo antes de qualquer coisa. Um dos especialistas que a gente entrevistou jogou o seguinte questionamento na mesa. O que vem primeiro? Eu sou assim porque eu gosto disso, ou eu gosto disso porque eu sou assim? De novo, aquela indiscriminação que a gente falou, aquela mistura entre ego e objeto. E aí um outro aspecto bem fundamental é como os fandoms promovem um senso de comunidade, de pertencimento. É uma oportunidade de você se sentir menos só, ou menos estranho também na sua paixão, na sua obsessão. Muita gente falou sobre esse poder de fazer parte de grupos com algumas regras e símbolos específicos, lembrando que comunidade não é só uma lista de seguidores, mas sim um grupo de pessoas que cultiva relações com frequência, que compartilha de ideais semelhantes e que tem alguns rituais que se tornam práticas, costumes. Tudo isso tem um papel social muito relevante para essas pessoas. A gente falou um pouco sobre isso no episódio de Significados do Esporte. Verdade. E aqui na pesquisa a gente ouviu de uma fã, uma mulher de 38 anos de idade do Rio Grande do Sul, dizendo assim: estar nesse grupo faz você se sentir mais empoderada porque você não torce sozinha, não sofre sozinha. Você compartilha a mesma dor, as mesmas emoções. E aí rola até essas combinações de comunidades num cruzamento entre fandoms que é muito curioso. Um dos mais fascinantes é esse da Taylor Swift com o Corinthians, que a Taylor Swift é considerada uma espécie de amuleto de sorte para os torcedores do Corinthians por uma teoria que relaciona os lançamentos das músicas com bons resultados do clube. Fascinante, porque a gente está falando de paixão, de identidade, de senso de comunidade, tudo bem próximo de um campo da religião ou da espiritualidade até. Mas indo no avesso disso, num aspecto bem material, acho que a gente precisa destacar como o consumo é um significado fundamental. Muitos fãs falam que poucas coisas trazem tanto prazer quanto poder financiar experiências e ter raridades, itens exclusivos relacionados aos objetos ídolo. E claro, ostentar tudo isso para outros fãs. Tem uma parte disso que está relacionada ao fato de que os amuletos estão sempre presentes nas dinâmicas de adoração. Dá pra gente pensar até no totem e tabu lá do Freud. Mas tem uma dimensão de acúmulo e um colecionismo que a gente também precisa prestar atenção. Porque aí, parafraseando um pouco o título daquele nosso episódio sobre consumo, a lógica vira meio compro, logo sou fã. Uhum. Uma fã de São Paulo, de 24 anos, que a gente entrevistou, por exemplo, ela falou assim: eu acho que eu virei fã de verdade quando eu vi que eu estava gastando entre 500 e R$1.000 em cosplay e tendo que parcelar tudo isso. Eu cheguei até a fazer vaquinha online.
as loucuras que a gente tinha mencionado um pouco antes. E aí, para finalizar essa lista de 5 significados, a gente percebeu também como o fandom é invariavelmente sinônimo de produção e consumo de conteúdo. Numa era tão cronicamente online e algorítmica, não basta a gente amar, é preciso engajar. Curtir, comentar, compartilhar, consumir, produzir e fazer circular mais conteúdo sobre esses objetos ídolo. É a fanfic, a fanart, fanvids, fansubs, fancams, fanzines, cosplay, edits, reacts, POVs e outros formatos e linguagens que têm o objetivo de garantir sempre mais visibilidade para aquilo que a gente ama, ainda mais numa era de tantos ruídos. Então, os fãs sabem que mais números significam mais chances de novas temporadas, novos álbuns, patrocínio, expansões e, claro, mais repercussão e mais conteúdo. Segundo o nosso estudo, 45% dos entrevistados dizem que influenciam as pessoas do seu convívio pessoal a se tornarem fãs dos seus ídolos. Nossa, é quase metade. Então é como se os fãs de hoje em dia também fossem content workers, trabalhadores do conteúdo a serviço do aumento de alcance e engajamento do seu objeto ídolo. São verdadeiros funcionários, guardiões do fandom e da sua manutenção. E por isso que tantos fãs também se revoltam quando o objeto ídolo faz alguma coisa diferente do esperado. Meio que, como assim? Eu coloquei tanto trabalho aqui para divulgar vocês, cadê a nova temporada do Vibes em Análise? Estamos aqui, estamos fazendo. Nossa, eu ia para um exemplo mais extremo, porque eu lembrei desse caso recente, né, de uma fã que cuspiu na Xuxa. Uhum. E saíram alguns textos, a Rosana Herman publicou uma análise sobre como tem um sinal dos tempos nesse momento, que até a disponibilidade e uma suposta generosidade de um ídolo pode ser retalhada. Talvez porque alguma expectativa foi frustrada. Mas o que você está falando, Lucas, é um dos pontos que eu acho mais interessantes desse estudo. Porque se o valor do indivíduo no contemporâneo é mensurado de acordo com a sua capacidade de mobilização online, o conteúdo é uma forma de conquistar mais projeção e vantagens dentro dos fandoms. É o fã viralista. Tem um enganchamento muito importante também entre os atos e os gestos que demonstram o tamanho da sua devoção, com a criação de momentos que vão irritar nas redes e aumentar o seu status de fã dentro do fandom. Por exemplo, os tantos pedidos de casamento durante a Renaissance Tour, ou os torcedores que trocam alianças durante os jogos dos seus times favoritos dentro do estádio. E aí o conteúdo que eles fazem sobre esses momentos, obviamente, viralizam e aumentam seu status como fã. O valor que eles têm dentro desse universo, ou desse reino. Uhum. E aí, falando em conteúdo, acho que tem uma outra virada fundamental aqui, que é como a internet fez com que esse ato de adoração e demonstração da paixão saísse de uma esfera íntima, que é o pôster do seu ídolo na parede do seu quarto, e algo que você cultiva meio que sozinho, até meio envergonhado de vez em quando. Eu tinha muita vergonha, por exemplo, de ser muito fã das Spice Girls e não queria que ninguém descobrisse isso. E a internet pega e explode essa ideia. E vai criando comunidades que vão tendo poder, inclusive. Uma capacidade de mover montanhas. Aquele exemplo clássico dos fãs do K-pop durante a eleição estadunidense e o esvaziamento dos comícios do Donald Trump. Mas retornando, a gente identificou então esses 5 significados dos fandoms que nos chamaram muita atenção: paixão, identidade, comunidade, consumo e conteúdo. Se a gente juntar tudo isso, dá para pensar em como os fandoms são uma espécie de reino narrativo. Ou seja, cada fandom é tão cheio de rituais, de mitos, de piadas internas, de easter eggs, de conhecimentos próprios, que vai se construindo um enredo. Seja de uma forma oficial, proposital, ou mesmo uma mitologia que os próprios fãs criam, a partir dos seus desejos, das suas projeções, das suas identificações. E aí a gente pode emprestar um termo do universo dos games que define isso muito bem, que é cada fandom tem o seu lore, ou seja, cada fandom tem a sua mitologia, que é esse conjunto de rituais, mitos, piadas, enfim, conhecimentos. Faz sentido? Faz. E toda essa teoria veio, inclusive, com a ajuda de uma entrevista que a gente fez com um dos especialistas convidados que participaram desse estudo. Vamos escutar um pouco, então, o Pedro Cury. Ele é doutor em comunicação e pesquisa o comportamento dos fãs há mais de 20 anos.
Ele é professor na SPM Rio, onde coordena os cursos de graduação de Cinema e Audiovisual e Jornalismo. Eu acredito que o fandom é uma subcultura por ter essas relações que são muito próximas das relações que a gente tem na sociedade como um todo. A gente tem hierarquia, tem disputas simbólicas, tem essa busca por você também subir nesse grupo e ganhar uma certa notoriedade. E você vai fazer isso a partir da apropriação de objetos da cultura convencional, dessa cultura corrente. Então, quando eu decido, eu falo decidir porque é de fato uma decisão. Você vê um filme, lê um livro, vê uma série, ouve uma música, conhece um artista e você intencionalmente, não é sem querer, porque muita gente acha que pelo fandom ser guiado por paixão e afeto, ele não é intencional. Mas, na verdade, ele é intencional, né? Há intenção. Eu gosto de um livro, eu gosto de um autor, eu gosto de uma série, eu intencionalmente vou consumir aquilo repetidas vezes. E consumir algo repetidas vezes não é necessariamente assistir ao mesmo filme várias vezes, mas é assistir ao filme, procurar informações sobre os bastidores, ver outras coisas do diretor, ver outras coisas dos atores, procurar mais informações. Isso é consumir repetidas vezes. O fã tem necessidade de trazer para o dia a dia dele aquilo que ele ama. Então ele vai tentar preencher. E o mercado responde a isso com produtos. Então, de certa forma, a gente pode dizer que o mercado cada vez mais tem buscado agradar os fãs. A gente tem aí toda a questão dos fanservices, a gente tem uma série de produtos que tem a ver com isso, né? Com essa necessidade de preencher a vida, o objeto ou o ídolo. Então isso vai desde produtos licenciados, camisetas, canecas, colecionáveis, até mesmo produtos e narrativas relacionadas das franquias midiáticas. Mas aí, voltando um pouco a falar da questão das subculturas, quando um fã decide trazer um objeto para a vida dele, ele faz isso, se apropria desse objeto para demonstrar para as outras pessoas o gosto dele. E é uma forma mesmo de você formar a identidade, de você fazer parte de algo maior. E num mundo em que a gente tem cada vez mais a necessidade de se posicionar, de certa forma, eu vou tentar me aproximar de produtos que tenham uma conexão com a minha ideologia. Eu não vou exaltar pessoas que vão contra os meus princípios. Ainda que isso muitas vezes se misture, não é exatamente assim, mas em geral a gente busca narrativas e pessoas que estejam alinhadas com aquilo que a gente acredita e defende. E marcas também, porque a gente também não pode tirar as marcas desse contexto, que afinal de contas o mercado, ele percebe o poder e o potencial do fã e tenta trazer o fã para mais perto, tenta conquistar esse fã de alguma forma, porque é uma maneira que ele tem de fidelizar um consumidor, de alguém que sempre vai voltar. E aí vale a pena dizer, assim, eu acho que a gente tem que considerar que nem sempre foi legal ser fã. A palavra fã vem de um lugar de preconceito, de fanatismo, de algo que era considerado problemático e até doentio. E as pessoas muitas vezes não tinham coragem de falar que eram fãs. Então usavam certos eufemismos, né? Eu sou um apreciador, eu sou um entusiasta, eu admiro, eu gosto muito. Mas falar que era fã era algo muito forte, era se colocar, né, num estereótipo de alguém alienado pelo consumo, de alguém com algum tipo de patologia, ou que tentava preencher algum tipo de vazio com o consumo. E com o tempo, e um trabalho muito forte do mercado também, né, autodeclarar-se fã se tornou algo legal. Da mesma forma que a gente pode pensar que isso aconteceu com alguns mercados mais ligados a uma cultura nerd, que antes era rechaçada e depois passa a ser algo exaltado, porque são esses nerds lá da década de 80 que vão se tornar empresários e pessoas com maior poder de compra, profissionais de tecnologia e tudo mais. E aí esse consumo da pessoa que muitas vezes tem uma relação mais de demonstrar gosto e não de troca, de construção coletiva e tudo mais, esse consumo em si, ele muitas vezes é o que interessa para o mercado, mas que não é necessariamente o comportamento desse fã mais entusiasta, desse fã que corre atrás, que produz. Então você tem às vezes muito mais gente se declarando fã do que pessoas dispostas a correr atrás de um determinado aspecto ou informação de uma série, ou de um filme, de um livro. Você vai ter muita gente se declarando fã, mas poucas pessoas vão ter um blog, vão fazer um filme, escrever uma fanfic, porque hoje se declarar fã, na verdade, é se colocar no mundo. E o mercado trouxe essa ideia de que ser fã é legal. E isso, de certa forma, pode esvaziar essa ideia de subcultura, porque
você passa a se relacionar com o mercado e não com as outras pessoas. E se a gente pensa, fandom é o reino do fã em inglês. E eu acredito que tem uma lógica mesmo de um reino, né? O que constitui um Estado-nação? Não é só a questão geográfica, é a questão da cultura, da língua, das tradições, datas comemorativas, tudo isso. E se a gente pensar, isso tudo também é uma construção social. O que determina essa cultura, o que determina essa identidade, o que determina essas tradições? As tradições, elas são, de certa forma, inventadas. Você inventa essas tradições para trazer um senso comum de identidade. Você, de certa forma, escolhe os ídolos. E aí eu não estou falando nem de ídolos da cultura pop, né? Eu estou falando de ídolos nacionais. Pessoas, você escolhe essas figuras que vão ser representativas para as pessoas que fazem parte daquela nação. E você conta a história delas associada à história daquela nação também. E o fandom, de certa forma, funciona dessa maneira, né? O fandom, ele tem uma narrativa que muitas vezes é apropriada para construir uma ideia maior. Então, histórias como Harry Potter, né, que trazem as casas das quais as pessoas fazem parte e se identificam com aquelas características, ou Game of Thrones, que tem também as casas das diferentes famílias. Essas narrativas que trazem essa identidade ajudam muitas vezes a você saber quem você é dentro daquele reino. Então isso tem a ver com essa construção narrativa de um reino no qual as pessoas se sentem pertencentes. Porque muitas vezes ser fã é carregar uma dupla identidade, né? Uma dupla nacionalidade, por assim dizer. Então eu me identifico como fã e muitas vezes me vejo mais como fã de determinada coisa do que como brasileiro. A gente vê, por exemplo, muitos brasileiros hoje que são muito fãs de cultura coreana, que às vezes têm um consumo, um comportamento mais próximo de pessoas que vivem fora do Brasil, na Coreia, que seja, mas que não se identificam às vezes com um vizinho ou com uma pessoa de um outro estado. A cultura pop e o consumo dessa cultura tem esse poder de criar essa identidade e esse senso de pertencimento, que é muito parecido com o senso de pertencimento a um país. Então, não é à toa que o fandom tem esse nome, não é à toa que o fandom é o reino do fã. É muito bom escutar o Pedro, e ele foi um dos nomes que nos ajudou a chegar nesses aprendizados. Seguindo aqui para uma parte mais prática do estudo, a gente investigou como funciona exatamente a mecânica dos fandoms, onde e como o fandom acontece, que jogos de poder e de influência que determinam o comportamento dos seus integrantes, e quais são as dinâmicas e ideologias que estão em curso no seu funcionamento. E aí a gente vai abrir aqui só alguns dos pontos dessa mecânica dos fandoms, e o primeiro deles é que o fandom tem hierarquias. 60% dos entrevistados acreditam que existe uma competição velada dentro do fandom para ver quem é mais fã, que é essa constante disputa pelo lugar de fã número 1, seja isso mais consciente ou não. Ou seja, o que nos une também nos afasta, porque quando a gente vai ficando muito parecido, entra aquele conceito de narcisismo das pequenas diferenças, como diria o Freud, onde pequenos detalhes vão garantindo uma importância muito grande. Então estava todo mundo no show, mas eu estava um pouquinho mais perto do palco. Ou aquela coisa de eu entendo mais, eu conheço mais, ou eu gosto há mais tempo, como se isso fosse me qualificando como um fã mais apaixonado e mais empenhado. Ou eu compro mais, gasto mais dinheiro, dedico mais do meu orçamento ao meu objeto de adoração. Mas acho que você tocou num ponto bem fundamental, Lucas, que são essas rixas. Mas também tem o oposto disso, que é o que a gente identificou e chamou de comunhão situacional, que são esses encontros muito fortes e relações instantâneas que se desenham, que acabam sendo bastante efêmeras, mas que têm significados muito impactantes na vida das pessoas. Esses momentos em que os fãs podem compartilhar alguns afetos bem intensos, criando uma conexão segura, sem medo de ser julgado, sem se sentir ameaçado. Como se fosse um espaço-tempo muito raro para viver uma alegria bastante intensa, muito genuína e que é difícil de se viver em outros contextos. É a história que a gente ouviu, por exemplo, de uma garota no Rock in Rio que estava lá com o namorado, mas acabou se emocionando muito mais com um cara totalmente estranho que estava do lado dela e que estava cantando todas as músicas junto, olhando no olho, se abraçando, chorando junto. Uma pessoa que ela nunca mais viu, mas que viveu com ela alguma coisa muito memorável. Ou seja, os eventos ao vivo, os shows, as conferências, assistir ao gameplay no cinema, chamar os amigos em casa para ver a Olimpíada, ou mesmo ir no estádio torcer, tudo isso potencializa uma das capacidades humanas mais fascinantes, que é a efervescência coletiva. Então, por mais que existam muitas características dignas de levantar as nossas sobrancelhas
no universo dos fandoms, tem uma parte que é muito mágica, sabe? Tem mesmo. E tem um outro aspecto que eu acho legal a gente contar aqui um pouquinho, que é sobre como os fandoms promovem expansões culturais. Ou seja, eles se tornam uma porta de entrada para outros novos interesses na sua vida. Um bom exemplo disso é o boom de interesse pela cultura, gastronomia e língua coreana, em função do sucesso do K-pop e, mais recentemente, dos K-dramas no Brasil. Ou mesmo esse súbito interesse pela prática de vôlei entre os fãs do anime Haikyuu. Ou é o que o gamer de 35 anos do Rio de Janeiro nos contou da seguinte forma: eu queria jogar o jogo Zelda, só que eu não entendia nada porque eu não sabia nada de inglês. Aí eu falei, vou aprender inglês para entender o jogo. Então eu botava o dicionário do lado para poder entender e aprender. O que eu acho muito interessante disso que você falou, Lucas, é esse potencial dos fandoms alimentarem a nossa pulsão de conhecimento. Essa fome de saber que pulsa em todos nós, ou em muitos de nós. Daí a gente pode olhar para os fandoms de uma forma um pouco menos estereotipada. E seguindo nessa linha de amplificação do pensar, e para fechar esse bloco, tem uma ideia dos fandoms como fontes de imaginação, ou espaços de exercício da capacidade imaginativa. O que a gente foi observando ao longo do estudo é como muitos fãs não se contentam apenas com aquilo que é entregue pelo objeto ídolo. Os fãs vão lá e criam as suas próprias extensões, continuações, mods, vão dando segmento à obra. Sempre vale lembrar que a franquia mega hit 50 Tons de Cinza é um livro derivado de uma fanfic de Crepúsculo, e que o Jacob Black, um dos personagens da saga Crepúsculo, só existe por causa de uma música do My Chemical Romance, uma banda que, por sua vez, só existe por causa do 11 de setembro. Os fandoms são mesmo um universo inesgotável porque vale sempre dizer que a cultura é um organismo vivo. Dinâmico. Exato. 52% dos entrevistados acreditam que o conteúdo feito por fãs é tão ou mais interessante que o conteúdo oficial. Metade. E aí claro que as ferramentas de inteligência artificial também vêm explodindo esse potencial imaginativo, criativo dos fãs, porque o uso ou o abuso de inteligência artificial ainda é polêmico, divide algumas opiniões, porque de um lado a gente tem fãs que criam colaborações entre artistas que nunca colaboraram, como The Weeknd e o Drake, que não vão gostar nem um pouco de ver a sua voz sendo usada indiscriminadamente sem autorização prévia. Mas ainda ficando dentro dessa vertical da música, a gente viu exemplos como talvez um dos mais interessantes do trabalho, que é o universo cor-de-rosa da Gag City, que é basicamente o seguinte: para antecipar o novo álbum, a cantora Nicki Minaj anuncia que vai chamar Gag City, e os fãs, que são chamados de Barbies, já sabendo as regras desse universo, começam a fabricar centenas de imagens dando vida a esse universo através de inteligência artificial. E aqui no Brasil, um exemplo recente, bastante polêmico também, é a novela fake Pad Chinesa. Essa brincadeira que foi criada no Twitter, que emulou as novelas multiculturais da Glória Pérez, Caminho das Índias, O Clone, e que acabou criando esse mundo inteiro de uma fake novela que ganhou as graças da internet. Muita gente entrou na brincadeira e outras pessoas perceberam uma espécie de racismo recreativo embutido nesse meme. Bom, e falando em polêmicas, o mundo dos fandoms é cheio de tensões, internas e externas, conflitos que são importantes também da gente olhar de perto. A gente mapeou 9 tensões e vamos abrir rapidinho aqui 4 delas. A primeira são as rivalidades incentivadas. 1 a cada 3 dos entrevistados confessou que é ou já foi incentivado pelo próprio fandom a ser hater de outros fandoms. Como nos lembra o trabalho do Max Fischer, A Máquina do Caos, as plataformas são desenhadas de forma que estimulem a polarização e a competição. Porque a rivalidade gera mais engajamento, e isso vende mais anúncio. Nesse contexto, o hate nos fandoms funciona como um combustível que mantém uma interação bem calorosa dentro das comunidades. Muitas fan wars são clássicas tanto na música como nos esportes, na cultura geek, na batalha dos rankings e comparações, e muitas vezes o hate passa a corroer o próprio fandom de dentro para fora. Uma fã que a gente entrevistou, que tem 26 anos e é de Minas Gerais, fez o seguinte depoimento: nos últimos tempos eu tenho escolhido me afastar dessas discussões entre fandoms. Às vezes, eu chego a responder e apagar a mesma resposta 3 ou 4 vezes, enquanto avalio se aquela briga vale a pena. Por muitos anos eu fui parte da onda que fomentava ódio gratuito. Hoje em dia não tenho mais tempo, energia
ou vontade de mexer com nenhum vespeiro. Uma outra tensão que a gente percebeu diz respeito à famosa síndrome de vira-lata do brasileiro e os perrengues que os fãs costumam passar no nosso país. Existe uma sensação de que o fã brasileiro tem um certo molho especial, que ele é mais atencioso, passional, emocionado, mobilizado. Esse mito aí de que todo artista ama fazer show no Brasil por causa da nossa energia. Que é muito narcisismo, né? 71% dos entrevistados acreditam que os brasileiros são os fãs mais dedicados da internet e que, de fato, invadem as caixas de comentários com a seguinte frase: "Come to Brazil". No entanto, a gente paga um preço alto também. Tem uma percepção de que ser fã no Brasil é uma constante prova de resistência. As turnês mundiais dos artistas raramente passam pelo hemisfério sul. Ou, no mundo dos games, por exemplo, os preços de consoles e jogos são exorbitantes. Então tem um aspecto de perrengue também que faz parte da experiência de ser fã. De ter que fazer grandes sacrifícios e às vezes até gostar desse sacrifício, como uma espécie de medalha, meio masoquista, que ajuda a provar o quanto você é fã de verdade. No entanto, quando o objeto ídolo não entrega o esperado, no melhor estilo Brasil I'm Devastated, vem também uma boa dose de mágoa, de decepção e até de ressentimento. Mas a Charlie veio, né, André? Você ficou feliz? Ela veio. Valeu a pena. Valeu. Mas é fascinante isso que você falou, Lucas, porque o fã brasileiro realmente tem um molho especial. Inclusive, o ressentimento é um dos ingredientes básicos desse molho. Mas talvez a tensão que mais tenha motivado a gente a fazer esse estudo é como a diferença fundamental entre subculturas e fandoms é que nos reinos dos fãs a gente não tem só identificações maciças, mas a gente também tem uma demanda por adoração. Como nos cultos ou nas tribos, os fãs tendem a ser radicais nas suas provas de amor e têm um alto custo social para pertencer a eles. Por exemplo, muitos fãs tratam as estrelas pop como deuses, buscando inspiração, orientação sobre todo tipo de comportamento. Sabe, esses ídolos que atraem grandes multidões e têm as suas próprias roupas e ficam nesses palcos bastante elevados, com iluminações, telas gigantes, fazem com que eles pareçam maiores que a vida, mais que humanos, habilidades muito especiais que vão separá-los radicalmente das pessoas comuns. São os deuses do Olimpo, no topo do monte. Isso. Imortais. O problema é que os cultos e os fandoms frequentemente vão promover essa mentalidade de nós contra eles, que você estava falando nas rivalidades, e um sentimento de exclusividade, segundo o qual os membros daquele grupo vão acreditar que fazem parte de um grupo muito único e esclarecido, enquanto os que estão de fora são inferiores, são equivocados, são burros. No nosso estudo, a gente aprendeu que 35% dos brasileiros entrevistados dizem que as comunidades de fãs das quais participam são quase uma religião. 1/3, Lucas, 1/3. E aqui a gente pode mencionar o texto clássico do Freud, O Futuro de uma Ilusão, no qual ele investiga a origem psicológica da necessidade do sentimento religioso do indivíduo. Para o Freud, a fé é uma das responsáveis pela repressão dos impulsos antissociais naturais do ser humano. E dá para a gente pensar também como um grupo geralmente promove um rebaixamento da capacidade de transformação psíquica do sujeito, o que geralmente resulta exatamente em dar vazão e até exacerbar os impulsos antissociais em nome da fé. Vale lembrar que a religião, assim como a cultura, é um mecanismo de encaminhamento da angústia, uma forma de mediar a realidade e a falta de respostas que a vida nos impõe. Contraditoriamente, muitas vezes são também esses investimentos libidinais coletivos que promovem um desinvestimento no desejo do sujeito. Por isso mesmo que é tão interessante essa imagem de fanáticos por futebol ou mesmo de fanáticos por um game específico. Tem algo apaziguador em abrir mão totalmente da sua individualidade e subjetividade radical para se entregar às formas de atuação do grupo, sem ter que elaborar muito. Poucas experiências podem ser tão gratificantes quanto fazer parte de uma fanbase, segundo a gente aprendeu. Então, para a gente fechar a mentalidade de seita, por que tudo isso que a gente está falando é tão relevante para o mundo que a gente vive? E um episódio sobre a era dos fandoms é tão fundamental para a gente pensar o contemporâneo. Porque várias áreas da psicoesfera estão incorporando essas premissas de funcionamento. A lógica dos fandoms e, portanto, a mentalidade de seita vai dominando muitas áreas das nossas vidas. Por exemplo, vertentes políticas como bolsonarismo ou trumpismo operam numa lógica de seita.
ou consumidores obcecados pela Supreme ou mesmo pelas balas Fini. A gente está falando de como o entretenimento, os esportes, o consumo e até a política hoje se parecem cada vez mais com fandoms. Um outro paradoxo que me fascinou bastante nesse estudo, Lucas, é como a relação entre os fãs e os seus objetos ídolo vai construindo uma espécie de armadilha da devoção. Vamos lá, os fãs são movidos pela paixão, mas também por um desejo de controle. Muitos fãs sabem que estão promovendo e financiando os artistas ou os conteúdos que amam. E aí vão se afetar com cada sucesso e com cada fracasso, porque os fãs vão se enxergando cada vez mais como co-criadores. E aí nessa batida, muitos confundem ser surpreendido com ser servido. Nesse paradoxo do fanservice, muitos artistas, creators e franquias acabam decepcionando exatamente pelo excesso de previsibilidade e ausência de originalidade nas escolhas criativas que foram feitas para agradar os fãs. Pensa na temporada final de Game of Thrones, em que os criadores da série foram acusados de fazer muita coisa com o intuito de agradar os fãs e no final das contas muitos fãs acabaram não gostando do desfecho. Mesma coisa em relação aos Vingadores, uma das franquias mais rentáveis do universo cinemático da Marvel. Você quer dizer que o fã não sabe exatamente o que ele deseja? Também, mas dá pra gente pensar por um viés bem psicanalítico numa lógica de amor narcísico. Porque no amor narcísico a gente vai tratar o outro como um objeto que é pedaço de nós. Ou seja, aquilo que a gente ama não é visto como um sujeito com as suas próprias falhas e faltas, mas sim um objeto ideal perdido que precisa ser reintegrado. Então vamos juntar identificação maciça, idealização excessiva, amor narcísico. O que a gente vai ter? Uma relação muito persecutória com os objetos ídolo, na qual a gente vai estar ou tentando fugir dos fracassos e características negativas, ou a gente vai estar tentando controlar. Então, nesse bloco de tensões, a gente falou de rivalidades incentivadas, da síndrome do vira-lata e os perrengues no Brasil, dessa mentalidade de seita, de quando a audiência acaba capturando os objetos ídolo, e como o Lucas falou, tem mais 5 tensões na versão completa do estudo. A jornalista Caitlin Tiffany, que escreveu um dos livros mais fundamentais para nossa pesquisa, Everything I Need I Get From You, um livro sobre como as fangirls e os fandoms criaram a internet que a gente conhece hoje, traz uma frase que, na minha opinião, amarra muito bem como os fandoms são repletos de tensões. Ela diz mais ou menos assim: qualquer análise do fandom online deve ser abordada com ambivalência. Uma fangirl existe em contradição à cultura dominante. Ela não é considerada normal ou sã. A sua recusa em aceitar as coisas como elas são é uma das suas características definidoras. Ela está saindo da corrente dominante, mesmo quando ela abraça algo que é o mais dominante possível. Publicamente, uma fangirl desperdiça tempo e dinheiro e se recusa a tornar o seu tempo útil. Aliás, a Caitlin Tiffany faz um paralelo muito interessante entre fangirls e nerds. Como a cultura tradicionalmente empurrou as fangirls para um lugar de mulheres histéricas e descontroladas, enquanto os nerds são engraçados e excêntricos, gênios potenciais. Olha que cintilante suco de patriarcado. Mas para resumir, o que ela nos lembra é como os fandoms são repletos de contradições, de complexidades, de ambivalências e de tensões. E aí, para a gente agregar ainda mais nesses pontos, vamos ouvir outro especialista que participou do estudo. A Adriana Amaral é jornalista, doutora em comunicação social e coordenadora do Cult Pop, um laboratório de pesquisa em cultura pop, comunicação e tecnologias. O fandom também foi pensado num primeiro momento como subcultura, inclusive os autores dos estudos culturais, muitos que estudavam subculturas, também depois vieram a estudar fandoms, tá? Então, não é uma coisa que está separada da outra. Mas eu vejo que esse senso de pertencimento, ele ajuda na constituição, na construção, tanto de coisas produtivas como o diálogo, quanto coisas negativas como a toxicidade de alguns fandoms, da maioria deles, nessas disputas e tretas. Então eu acho que é uma forma também da gente pensar, refletir sobre algumas coisas, sobre algumas práticas, sobre a relação que elas têm com os produtos culturais. E aí tem havido uma certa fandomização do mainstream.
Qual é a mudança que a cultura digital, as redes sociais vão trazer? Maior proximidade, né? Em certo sentido, por causa dessa sensação de que eu estou efetivamente falando com a pessoa. Mas essa sensação da proximidade, ela vai mudar. Então, vai facilitar para que várias pessoas do mundo tenham esse trânsito. Isso acaba desencadeando, assim, que haja uma maior expressividade de diferentes afetos e sentimentos, desde o ódio, o detestar, até o gostar. E aí a gente tem que lembrar que fã e hater estão no mesmo espectro. O hater, ele vai ter alguns comportamentos muito parecidos com o do fã. Mas eu também não acredito que por causa da internet todo mundo virou fã, porque fã, existe um letramento para ser fã. Um letramento não só midiático, mas como de determinadas práticas e de tempo. O que a gente está vendo agora com a internet? É que a internet propiciou que se pudesse expandir essa temporalidade de investimento de afetos nesses objetos culturais. Então a gente viu uma geração aí que está na faixa dos 40 e poucos, que é a minha geração, que consegue ainda, claro que não tem o mesmo nível de investimento de tempo, mas que pode investir talvez economicamente, questão de gênero, questão de raça. Então tem várias categorias aí para a gente pensar. São muitos atravessamentos para a gente poder fazer uma análise. Mas a internet, ela facilitou que as pessoas que tenham esses gostos em comum consigam mais facilmente se organizarem no coletivo. E as pesquisas sobre fãs já vêm aí desde a década de 90, né? E o mercado demorou para entender isso. Eu sempre acho muito engraçado quando as pessoas falam a academia não acompanha o mercado. E, na verdade, é um pouco, neste caso específico, eu diria que é o oposto, assim. As coisas que estavam sendo escritas lá nos anos 90, início dos anos 2000, estão agora se desdobrando e agora que o mercado está chegando nesses entendimentos. Porque tinha, eu acho que muito preconceito em relação a isso. Aí, ao mesmo tempo, é uma relação sempre tensa, porque aí a gente vai ter, os fãs querem fanservice, mas aí o fanservice não funciona, aí tira a criatividade daquele produto, aí o produto pode entrar em decadência. Então é muito difícil essas tentativas de cooptação, assim como as subculturas. Tem uma frase muito interessante que diz que a subcultura começa na página policial e termina na página de moda. E fandom não é exatamente assim, mas também tem esse elemento de que é uma relação muito complexa isso de agradar e desagradar e tentar agradar o tempo inteiro, às vezes não, vai tirar a integridade e a autenticidade daquela produção. E o mercado, ele é muito complicado, porque ele transforma tudo em commodity. E essas commodities, às vezes, se chocam com a cultura de fãs, que tem uma noção, às vezes, de maior liberdade, etc. E, então, há sempre uma tensão entre a indústria e os fãs. Ouvindo a Adriana falar, eu pensei também que seria importante a gente ressaltar aqui que, obviamente, existem diferentes tipos de fãs. A gente até fez um exercício de conseguir identificar 5 skins de fãs. Por que skin? A gente não fala aqui de um perfil fixo e excludente, mas mais como aquelas skins que existem nos games, sabe? Que é como uma roupa, uma ferramenta, uma atitude que você veste, desveste e troca. Essas skins estão qualificadas e quantificadas no estudo completo. É outro capítulo que merecia um episódio inteiro, né? E para finalizar, vamos falar de vibes. Mas o que é uma vibe? Na Float aqui a gente trabalha com essa ideia de que, na era do ruído e de egos alterados, as pessoas estão muito menos interessadas em seguir tendências e muito mais investidas em sentir vibes. A vibe é um estado temporário de identificação, de devoção, de consumo. São movimentos comportamentais e culturais emergentes e que são experimentados pelos fãs em diferentes situações e fases da vida. É esse conjunto de afetos complexos que às vezes a gente não sabe muito bem como nomear e que são sentimentos coletivos que vão nos afetando e nos mobilizando. E talvez até inspirado pelo Bion, a gente pode pensar nesse trabalho de nomear vibes como uma forma de não fechar os movimentos em definições, mas pelo contrário, usar a nomeação como um ponto de partida para abrir a pluralidade, as contradições e mesmo as oposições
de sentidos possíveis dentro desses sentimentos que são tão coletivos. Daí a gente fez um recorte das vibes relacionadas à devoção e idolatria com esses objetos que a gente ama. Um mesmo fã pode inclusive experimentar várias vibes na sua relação com o seu objeto ídolo. Falando do primeiro movimento que ficou bastante evidente, a gente conceituou a realidade fantasiada. O fandom dá bastante margem para as idealizações de quem as pessoas querem ser, querem conhecer ou com quem querem se relacionar. Pode ser um atleta muito poderoso e potente, um artista muito sedutor ou um herói mágico. Em linha com o movimento do shifting e das tantas formas de cyberdisforia, o que muitos fãs desejam é viver um mundo diferente do seu, nem que seja por alguns minutos ou algumas horas ou alguns dias, ou simplesmente incorporar alguns detalhes fantásticos no seu dia a dia. E aí muitos fandoms vão estar investidos em criar essa realidade para vivenciar na pele um certo protagonismo dentro desse universo de idolatria. É viver o reino narrativo do qual a gente falou no primeiro bloco. E aí a realidade vai se transformando bastante. É o baile de Bridgerton no Copacabana Palace, a empresa especializada em fazer festa de casamento ou de 15 anos em que todo mundo está vestido de elfo ou personagem de RPG, o Airbnb permitindo que as pessoas se hospedem na casa da Barbie ou na mansão dos X-Men. Tem um segundo movimento que a gente chamou de spin-offização universal. É uma vibe na qual os desdobramentos de um objeto ídolo são infinitos. É quando o lore de uma série, álbum ou time esportivo é desdobrado em diferentes produções transmediáticas e que derivam o conteúdo ou objeto original para fazer render. Vão alimentando essa fome insaciável do fandom. É o filme que vira game, o livro que vira série, o esporte que vira reality show, a turnê que vira documentário. Essa expectativa de mais é mais. E fazer com que o pós-lançamento, pós-evento, nunca acabe. São esses spin-offs infinitos. Como se o objeto ídolo atingisse um estado de universo persistente. A gente inclusive aprendeu no nosso estudo quantitativo que 61% dos entrevistados têm expectativas altíssimas sobre lançamentos como spin-offs, turnês e ou documentários de quem ou daquilo que são fãs. E quem ajuda também nessa spin-offização são os próprios fãs. Essa outra vibe que a gente chama aqui de supremacia fan-made. É o fã que ganha um status especial dentro do fandom por produzir conteúdos e merchandisings que se tornam tão ou mais importantes que os oficiais. 43% dos entrevistados gostam de consumir produtos e conteúdos feitos por outros fãs. E o reconhecimento do mercado também acontece quando um creator do YouTube, por exemplo, é chamado para criar a versão oficial da música de abertura de uma nova temporada da série. Ou um creator de GTA começa a fazer publis e viralizar marcas dentro do game. A quarta e penúltima vibe que a gente vai trazer aqui é a obsessão degustação. 37% dos entrevistados afirmam que gostam de ser fãs de pessoas ou coisas que estão em alta, estão na moda. Essa é uma vibe de obsessão coletiva momentânea, em que quase praticamente qualquer pessoa do mundo conectada à internet fica brevemente obcecada por uma certa estética ou personalidade como se fizesse parte do fandom oficial, causando um grande efeito borboleta. É o que aconteceu com o fenômeno Barbie no ano passado, ou com o Brett esse ano, ou mesmo com a Rebeca Andrade. E esse pode ser um mergulho bem mainstream diante de um hype temporário, um fanatismo até meio por oportunismo, ou como consequência de algum acontecimento pontual específico. Teve, por exemplo, essa história muito estranha do time Guarani, que lançou uma linha oficial de camisas com a temática K-pop para os Dias dos Namorados, depois que uma idol coreana apareceu usando uma camisa do time dos anos 90 e isso viralizou nos fandoms. Para fechar, o último movimento que a gente mapeou é para mim um dos mais interessantes do estudo inteiro. A gente chamou isso de Morestalgia, que é um nome que a gente pegou emprestado do Riccardo Benassi, artista contemporâneo italiano. A gente já falou algumas vezes no Substack da Float, no Instagram ou mesmo no Vibes em Análise, como paira no ar um empuxo à nostalgia. Pensando na nostalgia de uma forma bastante idealizada ou idealizante. Esse recurso de segurança, conforto e até consumo para quem está exausto desse atualismo do presente extremo. Afinal, num mundo tão caótico, tão incerto e de trends tão rápidas, os objetos de adoração mais clássicos oferecem algum tipo de alívio da permanência. Um acesso à fantasia de que algo ficou preservado e poupado pelo tempo. Só que também vai se desenhando um empuxo à anemóia. A sensação de saudade de algo que não foi vivido.
que desperta uma conexão emocional muito profunda. E nesse sentido, a cultura pop e o consumo massivo se tornam fontes de estabilidade emocional através da estética, ou da imagem. Morestalgia é sobre tudo isso. É a união desses dois eixos, o acesso a momentos, aspas, mais simples do mundo, combinado com um impulso muito voraz de mais imagens de tempos anteriores. É a saudade daquilo que não se viveu, experimentada nesses espirais inesgotáveis de revival e de retromania. É como se, em Morestalgia, todos nós fôssemos uma espécie de retro-junkies. Quase metade dos entrevistados, 47%, afirma que a nostalgia é a maior motivação de consumo de produtos e experiências relacionadas àquilo de que são fãs. É aqui que os remakes, as franquias, os multiversos e até muitos recursos de inteligência artificial fazem com que a nostalgia seja, ao mesmo tempo, um resgate do passado e também uma fonte inesgotável de ineditismo, como se fosse uma retromania anabolizada. Bom, fechando aqui então, a gente teve a realidade fantasiada, a spin-offização universal, a supremacia fan-made, a obsessão degustação e a morestalgia. Como a gente já disse, uma prévia desse relatório está disponível para acesso gratuito e o link para o site está aqui na descrição do episódio. E se você tiver interesse de entrar em contato com a Float Vibes e a Monks, a gente pode pensar em como aprofundar esses achados aí em falas e eventos ou outros projetos. No fim, é muito fundamental que a gente consiga colocar em perspectiva aquilo que a gente anda cultuando e como que a gente está fazendo isso, porque esses movimentos falam muito da gente e do nosso tempo, das nossas demandas, carências e ideais. E de como a gente pode também se conhecer melhor nessa tentativa de tentar conhecer o outro melhor, ou conhecer melhor os objetos culturais que estão nos rodeando. E essa é uma investigação que pode ser, no mínimo, bem divertida e prazerosa. Vamos deixar aqui? Vamos. Então a gente segue pensando. Até mais. Até, tchau.